que muda quando tu para de reclamar? Muito prazer, eu sou Nicole Coimbra, sou empreendedora, trabalho com esteira de produtos, sou engenheira de produção também e atualmente estou me especializando em neurociência, consumo e marketing. E esse aqui é um bate-papo onde a gente vai falar sobre essa mentalidade de ser uma pessoa não só mais grata, mas mais resolutiva também. Eu tive uma época na minha vida, acredito que ali na fase da adolescência, talvez, dos 17, 18, 19 anos, em que eu reclamava muito, muito, muito. Eu era uma pessoa completamente assim, chata, de tão reclamona, sabe? E acho que um dos pontos principais era que quando qualquer mínima coisa dava errado no meu planejamento, eu simplesmente perdi as estribeiras, assim, eu não tinha nenhum controle emocional sobre aquilo e eu focava só no que estava dando errado naquele momento, né? Eu sou uma pessoa muito metódica, então essa questão de planejamento é algo que eu gosto muito, que eu me importo muito, então geralmente eu sou, assim, uma pessoa planejadora e nessa época eu queria muito que as coisas elas saíssem exatamente como eu planejei. E se não era nem próximo, se era uma coisa completamente diferente que saía, como por exemplo, eu lembro muito exatamente um aniversário meu, que eu não lembro que idade eu tava fazendo, mas que eu marquei num determinado restaurante, chegando lá, o restaurante estava com uma fila de meia hora, uma hora, não sei, era algo nesse sentido. E eu surtei, porque eu falei, bom, eu não vou poder comemorar meu aniversário onde eu quero, então eu não quero comemorar meu aniversário, bem nesse pique. E comecei a, tipo, a ser grosseira com as pessoas, comecei a reclamar muito, ser muito, tipo, chata mesmo, sabe? Tipo, ai, nossa, tá tudo dando errado, não sei o quê. Bem dramática, mas que quando a gente tá dentro da situação, a gente pensa, nossa, que horrível que tá acontecendo isso comigo. E por que comigo, sabe? Tipo, que saco. Só que para as pessoas que estão na volta, que estavam lá especificamente para comemorar o meu aniversário comigo, é muito chato tu estar do lado de uma pessoa que o tempo todo tu meio que não sabe o que falar pra pessoa, tu tá pisando em pedras, e também aquela pessoa acaba sendo uma energia negativa pra ti, porque quando tu tá perto de uma pessoa que reclama muito, automaticamente o teu instinto vai ser ou reclamar junto com a pessoa, ou pensar, nossa, que chato, toda hora ela, tipo, tá reclamando, né? Sendo que tem várias possibilidades de solução. Então, nessa época, realmente, eu acho que estava muito exagerado. Claro que é uma fase ali que eu também estava me entendendo como gente, por mais que eu sempre fosse uma pessoa muito madura, entre aspas, né? Eu me formei com 16 anos no ensino médio, então nessa época eu já estava trabalhando na CLT, porque eu comecei logo que eu me formei a trabalhar 8 horas e 48 por dia e tudo mais, como recepcionista, então eu já trabalhava, já fazia faculdade de engenharia de produção, então eu era uma pessoa mais avançada, mas ao mesmo tempo eu tava também me entendendo como gente e esse era um comportamento que eu não sei em que momento eu me dei conta de que era muito chato e de que eu estava não só prejudicando as pessoas ao meu redor, inclusive meu próprio namorado, tipo, identificou na época que, nossa, tá exagerado, sabe? Tipo, não tá legal, porque eu parece que eu tô sempre, ele, né, tava sempre pisando em ovos, assim, porque não podia fazer nada de diferente do jeito que eu não imaginei. Às vezes eu nem comunicava o que eu queria, mas se não era como eu imaginei, já, tipo, era um motivo pra reclamar. E claro que isso vem muito de repente, às vezes, do cenário que a gente tá crescendo, porque dentro da minha casa talvez eu tivesse visto isso ao longo do meu crescimento, de reclamar. Eu sei que a minha avó, hoje em dia, eu falo muito isso pra ela, que ela tá sempre arrumando um problema, que o negócio dela não é tipo assim, ai, tranquilidade e tudo mais. Não, o negócio dela é arranjar um problema. Parece que ela faz as coisas, tipo assim, ela vai lá e daí ela lava o pátio. Só que ela já tem uma certa idade, ela não poderia estar lavando o pátio. E daí depois ela reclama, nossa, eu tive que lavar o pátio sozinha. Só que ela não pediu ajuda. Só que ninguém pediu pra ela lavar o pátio, ela não precisava ter lavado o pátio. Então, às vezes, é muito uma questão de ambiente. Hoje eu brinco assim com a minha avó, que, tipo, meu Deus, gosta de arrumar uma sarna pra reclamar, né? Ela realmente parece que gosta de se incomodar. Então, acredito que isso influencia muito, mas esse é um dos pontos também.
as pessoas que tu te cerca, e não só presencialmente, família, como também amigos e a própria internet, as pessoas que tu assiste, influenciam muito. Então, eu não lembro em que momento, que nem eu falei exatamente, eu mudei essa mentalidade, mas eu sei que eu acessei pessoas que tinham essa mentalidade mais positiva, mais de crescimento. Então, o que eu fiz? Não foi do dia pra noite que isso aconteceu, mas eu me dei conta de que eu precisava mudar e que se eu queria crescer na vida, crescer como pessoa, eu precisava ser uma pessoa mais positiva. E o que mudou tudo pra mim foi entender que reclamar não vai mudar nada, só vai gastar uma energia. Porque é que nem a mãe fala pra gente, é dois trabalhos, é tu reclamar e depois tu tem que sentar e resolver. Porque quando a gente é adulto, não tem ninguém pra resolver pra gente, né? Às vezes até tem, mas enfim, a gente tem que ir lá e resolver. Então é dois trabalhos, é tu reclamar e depois tu tem que resolver. Então por que não focar direto em resolver? E acho que uma questão importante também é eu ter percebido, sim, que reclamar não ia adiantar nada, mas isso já estava no meu comportamento, então foi um treino. Toda vez que acontecia algo ruim, algo que dava errado, eu treinava minha cabeça de não. Tá tudo certo, vamos focar em não se incomodar com isso, né? Ok, o que eu posso fazer agora nessa situação? E a questão de reclamar, talvez, né, parte justamente da questão do planejamento. Eu tinha um planejamento, não deu certo, então eu me frustrei e reclamei. Então o que eu queria ter? Controle da situação. No final das contas, eu queria ter controle sobre essa situação. Se eu queria ter controle sobre essa situação, o que eu podia fazer? Porque eu não consigo ter o controle de voltar no tempo, que é o que a gente sempre quer quando alguma coisa dá errado, de voltar no tempo e fazer aquela coisa dar certo do jeito que eu gostaria, planejar diferente. Porque quando eu reclamava, muitas vezes eu pensava, nossa, mas eu podia ter feito desse jeito, nossa, mas se eu tivesse feito isso, só que eu não tenho controle sobre o passado. Já passou, eu já fiz, já aconteceu, né? Não tem como mudar. O que eu posso mudar? E eu passei a focar em o que está no meu controle, o que eu posso de fato mudar, controlar. E a realidade é que é o como tu pode resolver aquilo. Então, eu basicamente me obriguei a toda vez que acontecia algo de errado, eu entender como que eu ia resolver aquilo o mais rápido possível e ocupar minha mente com essa solução, ao invés de ocupar com uma frustração. Porque é uma coisa muito ruim de quando tu é uma pessoa, assim, reclamona, mas negativa, é que aquela coisa que acontece errado estraga todo o teu dia. E quando tu empreende, principalmente, mas enfim, qualquer outro tipo de trabalho, tu não consegue produzir direito se tu tá com aquilo dentro de ti, com aquele incômodo, com aquele estrago que aquilo te causou, porque é algo que vai para além do que às vezes tu consegue controlar, do quanto aquilo te afeta. Então, para aquilo não te afetar mais, é sim uma mudança de se forçar a pensar desse determinado jeito até que isso se torne natural. E é muito engraçado, porque recentemente enfim, trabalhei como parceira de uma empresa grande do digital, de uma grande expert, e o pessoal falava muito, nossa, tu é uma pessoa muito tranquila, muito leve. Só que não imaginava que antigamente eu era essa pessoa completamente surtadinha, assim, que qualquer coisa, meu Deus, é o fim do mundo. E eu me obriguei a ser desse jeito porque eu vi que era a forma mais saudável, mais produtiva para mim e para os outros, porque, de novo, aquilo me frustrava, estragava todo o meu dia e, consequentemente, eu não era tão produtiva naquele dia quanto eu gostaria. Acho que isso foi um dos pontos principais que me fez decidir querer mudar. Então, isso me prejudicava no meu trabalho, isso me prejudicava na minha vida pessoal, social, relacionamento, porque daqui a pouco meu namorado não ia aguentar mais, meus amigos não iam me aguentar mais, ninguém ia me aguentar mais, e eu não ia ter amizades, não ia ter namorado, não ia ter ninguém na minha vida, porque é insuportável, né? É chato viver com uma pessoa reclamona. Então, eu percebi que eu tinha que mudar aquilo por mim, pelos outros, mas principalmente por mim. Eu fiz aquilo, tipo assim, na época eu não pensei muito como isso impactava meus relacionamentos, mas hoje eu vejo que impactava muito, né? Então eu fiz aquilo muito mais por mim e, confesso, pelo meu negócio, tá? Então
eu fui me obrigando a toda vez que acontecia uma coisa ruim, eu entendia, ok, qual a solução? Sempre, toda vez. E uma coisa que eu sou é muito desastrada, tá? Então, frequentemente acontecem coisas assim absurdas, como por exemplo, muitas vezes, de manhã, eu derrubava tipo café em toda a cozinha. Sabe aquele filtro que tu coloca o filtro dentro e tal, e tem o suporte do filtro. Às vezes eu batia sem querer, e aí aquele negócio derrubava a água, o café, e daí aquela gosma de água e café, aquele negócio, né? Enfim, tinha que limpar toda a bancada, às vezes derrubava no chão, às vezes derrubava em cima do móvel, e eu tinha que limpar tudo aquilo. E é muito engraçado, porque quando eu tinha mentalidade reclamona, eu, nossa, estragou todo o meu dia lá. E daí limpava aquilo e ficava, tipo, meio rabugento o dia inteiro. Aí quando eu passei a tentar pensar diferente, eu, ok, vou limpar isso aqui. E daí eu vi aquilo, cara, isso aqui já aconteceu mais de uma vez. Eu sou meio boca aberta, assim, né, motoramente. Não sei nem se essa palavra existe, mas a minha coordenação motora ela é meio atrapalhada. Então, o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Ou, se acontecer, ser mais fácil de resolver? Aí eu comecei com o hábito de passar o café dentro da pia. Então, ao invés de pegar o suporte e a chaleira e passar o café em cima da bancada, eu coloco a chaleira dentro da pia, coloco o suporte, coloco tudo ali dentro. Porque se acontecer de derrubou dentro da pia, só jogar uma água, fechou, tá tudo resolvido. Então, ser mais resolutiva, colocar o meu foco na solução me ajudou muito. E tem também uma questão de ansiedade, pessimismo e ser realista. Tipo assim, nossa, aquilo de positividade tóxica, né, pega um pouco. Porque, tipo assim, não é ser positividade tóxica e nunca reclamar, nunca achar algo ruim. Porque às vezes isso tira um pouco nosso senso de realidade. E eu sou uma pessoa muito realista, tá? Então, ser positiva não é tipo, nossa, não vai dar nada errado nunca. Não. Ser positiva é justamente não se afetar com as coisas que fogem do nosso controle, que não acontecem como a gente gostaria, e ao mesmo tempo focar na solução. E essa questão da ansiedade versus pessimismo era uma coisa que eu tinha muito também. Então eu planejava alguma coisa e eu já ficava ansiosa para aquilo acontecer e acabava até tipo prevendo o que podia dar errado e tudo mais. E a gente não tem como prever o que vai dar errado. Não tem, a gente até pode sim criar hipóteses, que nem a questão ali do passar o café. Eu entendi que acontecia isso com frequência, eu derrubava o café, então eu fui lá e comecei a passar o café dentro da pia. Eu consegui prever isso. Mas tem algumas coisas que a gente não tem como prever. E, ok, se eu não posso ser pessimista, quer dizer que eu tenho que ser totalmente otimista, achar que tudo vai ser lindo e maravilhoso? Não, acho que a gente tem que ser, sim, muito realista, com o pé no chão, mas torcer pelo melhor das coisas. Eu acredito muito também que o nosso pensamento positivo, de que as coisas vão dar certo, sim, influenciam. Não sei nem se num viés energético, mas num viés de influenciar o nosso comportamento a fazer aquilo dar certo. Se a gente acredita que vai dar certo, a gente vai fazer aquilo com muito mais convicção, com muito mais foco. Então, de fato, eu tento sempre pensar que as coisas sim vão dar certo. Eu me mantenho realista nos dados, nas informações que eu tenho, mas sempre com a ideia de que vai dar certo. E se eu ver no meio do caminho que não tá com cara de que vai dar certo, o que eu posso mudar, fazer diferente para que dê certo? Porque tem que dar certo. Então, também não é sobre essa positividade tóxica de tudo é lindo e maravilhoso e não existem problemas no mundo. Não é bem assim que a banda toca. E eu acho que quando a gente vive dessa forma, de focar muito mais na resolução, as coisas ficam um pouco mais leves. Porque daí, se tu ficou doente num dia e tu não conseguiu fazer uma entrega que tu gostaria, ao invés de ficar braba, ficar tipo, nossa, que ódio que eu fiquei doente, agora vai atrasar tudo, vai dar tudo errado, tu fica, beleza, eu vou repousar, não consigo trabalhar, vou sentar aqui e vou descansar,
e depois eu volto. E claro que tem junto disso uma organização, de tu não ter os prazos, tipo, tudo afogado para entregar, porque daí tu de fato tem essa tranquilidade de que, ok, vai dar tudo certo, sempre ter essa folga. Então, sim, se planejar ajuda nisso, mas também se fugir do planejamento, tá tudo bem. Temos que resolver com os recursos que a gente tem. Então, acho que o insight disso tudo é: seja uma pessoa mais resolutiva e positiva. Quando tu pensa que vai dar certo, tu faz dar certo. Tu não dá a possibilidade para ti mesma de te auto-sabotar. Fosse resumir em uma coisa, o que muda quando tu para de reclamar é que as coisas começam a dar certo. Porque aquela é a única opção. Porque se der errado, tu pensa como resolver, resolve e aí dá certo de qualquer jeito. E a gente se vê no próximo episódio, de repente.